Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom ter a sua companhia aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou Ludmila Guedes, professora de Ciências do 7º ano, dos anos finais do ensino fundamental. E você, já ouviu falar de fósseis? Sabe como ocorre o processo de fossilização? Nós vamos ver isso e muito mais na nossa jornada científica de hoje. Anota aí, o nome da nossa aula é Por onde andavam os dinossauros? E ao final da aula, nós vamos aprender a fazer uma réplica de registro fóssil. E agora, para os professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que nós vamos trabalhar é justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes, com o objetivo de reconhecer a importância do registro fóssil para a reconstrução da história da Terra. Agora é com você, meu amigo estudante. Pegue o seu material. Preste atenção na nossa aula de hoje e tenha sempre em mãos um caderno ou bloquinho de anotações para você registrar tudo o que acha importante. Assim, você terá um ótimo material para estudar ao final dessa aula. Você vai precisar hoje de caderno de ciências, lápis, borracha, argila ou areia com cola, um dinossauro de brinquedo ou uma concha ou uma folha para fazermos uma prática ao final dessa aula. Anote a data de hoje e o nome da nossa aula, que é Por onde andavam os dinossauros? Nós vamos estudar o processo de fossilização. Vamos dar alguns segundos para você se organizar. Nesse tempinho, aproveite para apontar a câmera de um celular para o QR Code presente na sua telinha e marcar a presença aqui com a gente. Então vamos lá! Há muitos anos, a humanidade é fascinada com os fósseis. Eles já foram retratados inúmeras vezes nos cinemas, em grandiosas produções cinematográficas, como a trilogia Jurassic World e Ammonite. Mas por que os fósseis são tão fascinantes para nós? E qual é a importância desses registros fósseis? Por vários motivos podemos afirmar a importância dos registros fósseis para a humanidade, pois a partir da descoberta, observações e pesquisas científicas de registros fósseis de seres vivos já extintos, nós podemos identificar espécies ancestrais e perceber aquelas que estão potencialmente em vias de extinção. E, quem sabe, criar mecanismos para sua preservação. Além disso, a partir do desenvolvimento de tecnologias de datação de fósseis e rochas no geral, é possível remontar a história do planeta e da evolução das espécies. Assim, nós podemos comparar as características de fauna e flora que se assemelham em continentes que hoje são separados por enormes oceanos, nos fornecendo hipóteses científicas para entender como se comportavam e ainda se comportam as camadas da Terra, dispostas sobre as placas tectônicas, que na verdade estão em constante, mas bastante lento movimento, e se movem se chocando ou se separando ao longo das eras geológicas. Lembrando que a análise de fósseis de uma mesma espécie, encontrados em continentes separados por grandes oceanos, é uma das evidências que apoia a teoria da deriva continental, desenvolvida por Alfred Wegener, que é esse rapazinho aqui, em 1912. A partir da análise da composição de rochas que formam os fósseis, podemos datar onde e quando as gigantescas massas de terra em que vivemos estavam unidas, formando a Pangeia.
Também é possível analisar quando se intensificaram os fenômenos de deslocamento dessas placas tectônicas. E quando eles ocorreram, geraram intensos abalos sísmicos, ou seja, terremotos, tsunamis, e geraram um enorme vulcanismo. Estes fenômenos, somados, alteram a composição de gases da atmosfera, ou seja, o vulcanismo libera milhões de litros de gases poluentes na atmosfera e, assim, altera também a composição dos oceanos. Logo, a camada de ar que nos envolve vem se modificando e influenciando profundamente a evolução das formas de vida na Terra há milhões de anos. Quando estes fenômenos se intensificam e levam à morte e extinção de várias espécies aquáticas e terrestres que ficam fossilizadas, com o tempo, o planeta passa por uma enorme transformação que chamamos de extinções em massa. São estes os principais fenômenos associados ao soterramento e posterior formação de fósseis de seres vivos que ficam presos na rocha, meio que na horizontal, junto com os seus contemporâneos, que foram provavelmente soterrados na mesma época. E por sorte, todas essas formas de vida que já existiram deixaram as suas marcas no nosso planeta. Quer dizer, sorte é bem relativo, né? Pois, para que hoje nós possamos encontrar fósseis e observar tudo isso que eu acabei de explicar, significa dizer que de tempos em tempos ocorre alguma coisa no planeta que extermina a maior parte das formas de vida e muda a posição dos continentes, além de mudar a composição do ar. E isso precisa acontecer rápido para que os fósseis fiquem preservados. Eventos cataclísmicos, como abalos sísmicos e vulcanismo, liberam substâncias químicas tanto na atmosfera quanto no solo e no mar. Isso é meio aterrorizante, mas sim, é isso mesmo, meu amigo. O aparecimento de grande número de fósseis em vários lugares envolve extinções em massas pela qual o nosso planeta já passou. Mas me diz aí, fósseis são apenas os ossos conservados? Plantas podem deixar registros fósseis? Para responder essas perguntas, fiquem ligados que durante a aula eu vou te responder. Anota aí! Segundo o dicionário, fóssil é uma palavra relacionada à paleontologia, que é a ciência que estuda os fósseis de todas as espécies. Disse que fósseis são a aglomeração de despojos, restos, formas, figuras de corpos organizados que se encontram enterrados em diversas profundidades ou embebidos em variadas matérias e que indica suas formas primitivas, ou seja, fósseis são todas as marcas, restos mortais, dejetos ligados a seres vivos, vegetais e animais que ficaram impressos em rochas, ou gelo, ou âmbar, e são muito antigos. Chegam a datar de milhões de anos atrás e ficaram preservados naturalmente. Para ser considerado um fóssil, ele deve datar no mínimo 11.000 anos. Nem sempre o fóssil é encontrado em uma rocha. Alguns dos fósseis mais preservados que nós conhecemos hoje foram formados pelo congelamento de animais na era glacial, como no caso dos mamutes, que são ancestrais dos elefantes. Eles foram encontrados em enormes blocos de gelo. E nós também podemos formar fósseis em pequenos animais embebidos em uma substância chamada de âmbar. Para que ocorra o processo de fossilização, são necessárias algumas boas condições ambientais, tais como a presença de um esqueleto, porque as partes duras ficam mais e melhores preservadas.
Deve também ocorrer um soterramento rápido e com sedimentos finos para que não haja nem o apodrecimento do corpo e nem o esmagamento das partes moles desse corpo. Outras condições ideais são a baixa temperatura, a falta de oxigênio e a inexistência de decompositores necrófagos, que seriam as bactérias e os fungos. Mas me diz aí, existem processos diferentes de fossilização? Quais são eles? Bom, a conservação de registros fósseis pode ocorrer de diversas maneiras, diferenciando os tipos de processos de fossilização que nós podemos encontrar. Então, são considerados fósseis as marcas, ou seja, as impressões deixadas por atividades dos seres vivos, por exemplo, as pegadas ou marcas de unha e dentes. Também são considerados fósseis os restos, que incluem todos os tipos de vestígios rígidos. Aqui no caso apresentamos conchas fossilizadas. Existem os fósseis do tipo moldes, que é o que nós vamos fazer na prática hoje. São fósseis moldados pela região em que ocorre o processo de fossilização, do qual permanecem as partes rígidas dos seres vivos preservadas. Por exemplo, os ossos. A mineralização ocorre por meio da transformação da matéria orgânica em minérios. Por exemplo, quando o osso é todo consumido e transformado em sílica. Existe também a mumificação, ou também pode ser chamado de conservação, que é um processo em que permanecem as partes rígidas e moles dos seres, como, por exemplo, aqueles que se fossilizaram no gelo, como o caso dos mamutes, ou na resina de âmbar. Mas olha só, quais são os tipos de fósseis que existem? A gente consegue dividir esses tipos de fósseis? Sim, existe o somatofóssil, que é quando nós encontramos restos somáticos, ou seja, partes do corpo do indivíduo, por exemplo, ossos, carapaças, folhas, troncos, entre outros. E existe também o iquinofóssil. São fósseis que identificam a atividade animal, seja por meio de pegadas, rastros, túneis ou até mesmo excremento, as fezes, as marcas de dentadas, entre outras coisas. Na ciência, existe também o termo fóssil vivo. Esse nome é dado a espécies que ainda vivem e que apresentam há milhares de anos nos registros fósseis pouquíssimas alterações morfológicas, como é o caso desse peixe aqui, o selacanto, e desse outro ser vivo que é o Nautilus. Outro importante termo é o de fóssil de transição. Anota aí, hein? São espécies que são encontradas que apresentam características comuns a diferentes grupos de seres vivos. O Archaeopteryx, ele é um fóssil de transição entre os répteis e as aves. Se você não sabe, os répteis, os dinossauros, eles deram a origem às espécies que hoje formam o grupo das aves. Agora, que tal relembrar o que vimos na nossa aula assistindo o vídeo do canal interativo do Dever em Casa na TV? Fique ligadinho na tela, que depois do vídeo nós vamos fazer uma prática. Aproveite esse momento também para marcar sua presença aqui com a gente pelo QR Code que aparece na sua tela. Não se esqueça. Vamos para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre os fósseis. Os fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que habitaram a Terra no passado. Os dinossauros são as grandes estrelas quando falamos em fósseis. Quem nunca sonhou em descobrir um grande esqueleto de dinossauro? No entanto, é importante lembrar que fósseis não são apenas ossos. Uma pegada pode ser um fóssil e até mesmo as fezes. Os restos de fósseis são partes de animais ou plantas. Já os vestígios de fósseis são qualquer marca ou evidência de seres vivos anteriormente viventes. Para ser considerado fóssil, é preciso que o resto ou vestígio seja mais antigo do que 11.000 anos.
Mas como acontece a formação desses fósseis? A fossilização está diretamente ligada à sedimentação do solo. Por isso, só é possível encontrar fósseis em rochas sedimentares. E como será que funciona? Quando uma espécie morre, o seu corpo passa por um processo de decomposição, causado pela ação dos fungos e bactérias. Após esse estágio, o corpo pode ser transportado e soterrado por uma camada de sedimento, que se assentam pela ação da água ou dos ventos. Essa camada de sedimento solidifica-se e depois acontece a compactação, até que esses se transformem em rochas sedimentares. Ao formar as rochas com os restos de organismos dentro delas, o processo de fossilização está finalizado. Já que os dinossauros são as grandes estrelas quando falamos em fósseis, como podemos saber se eles realmente existiram? Os estudiosos conseguem confirmar a existência de dinossauros através dos fósseis descobertos. Quando encontrados, são verificados o tamanho, as formas e a disposição dos ossos fossilizados, além de pegadas, dentes, garras e até mesmo fezes. Além disso, esses fósseis são datados para melhor identificação das espécies. Esses fósseis nos possibilitam entender as mudanças que ocorreram no planeta ao longo de milhões de anos e fornecem importantes evidências sobre a extinção de espécies, bem como a evolução e surgimento de tantas outras. E no Brasil, já foi encontrado algum dinossauro? Sim, inclusive em 2018, na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul, foi descoberto o maior e mais antigo dinossauro de pescoço longo do mundo. O fóssil tinha 3,5 metros de comprimento e 225 milhões de anos. Os dentes do dinossauro indicam que ele se alimentava de plantas. Essas informações são importantes para entender os hábitos, espécie e o período que esse animal viveu. Vamos recapitular? Os fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que habitaram a Terra no passado. Sabemos da existência de dinossauros por causa dos fósseis, e os fósseis são importantes para entender as mudanças que ocorreram no planeta ao longo de milhões de anos. No Brasil, foi descoberto o maior e mais antigo dinossauro de pescoço longo do mundo. Agora é com você. Que tal simular a criação de um fóssil? Você vai precisar de um copo de farinha de trigo, meio copo de sal, meio copo de água, dinossauros de plástico, folhas ou conchas. Misture todos os ingredientes até formar uma massa. Abra a massa em pedaços e coloque o dinossauro ou as conchas ou a folha pressionando para dar o formato na massa. Deixe secar por 3 dias até endurecer. E aí, como ficou o seu fóssil? Poste nas redes sociais e marque com a hashtag Ciência em Cariacica e Dever em Casa. Você também pode enviar sua resposta para o e-mail que está aí na tela. Não esqueça de colocar seu nome, escola e ano. Te esperamos na próxima semana. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Viram que os fósseis podem ser não só o corpo, ou a impressão do corpo de um indivíduo específico em um tipo de rocha que permite que ele seja moldado. Agora nós vamos fazer uma prática. Vamos escolher fazer o fóssil do tipo molde. O que você acha? Vamos moldar a nossa mão ou um desses dinossauros de plástico. Para fazer o experimento, nós vamos precisar de argila ou gesso. Mas se você não tiver acesso a nenhum desses materiais, você pode usar uma mistura de cola branca e areia. A ideia é fazer um molde. Então nós vamos usar esse potinho aqui, essa tampinha aqui, para dar forma. Ou você pode fazer, no caso de fazer o molde da sua mão, numa tampinha um pouquinho maior que caiba a sua mão. A ideia de fazer o molde da mão ou da pegada é bem legal, porque nela, se você ainda for criança, sua mão vai crescer. E aí você guarda o seu fóssil para quando você tiver adulto, comparar o tamanho da sua mão de adulto e sua mão hoje. Então, mão na massa, né, pessoal? Com um pouco de água, você vai primeiro cortar um pedacinho da argila. A argila você consegue comprar em floriculturas. Mas se você não conseguir, usa cola com um pouquinho de areia que vai dar o mesmo efeito. E aí você vai pegando a argila ou a cola com areia ou o gesso e vai moldando na superfície. Até que ela fique dessa forma aqui, ó. No nosso caso,
eu vou utilizar essa parte aqui que já está pronta, tá? E aí eu vou usar um dinossaurozinho de madeira. Eu estou passando um pouco de hidratante nele, que é para a argila não ficar muito colada. Você pode também pressionar ele sobre uma sacola de plástico, tá bom? Então vamos lá, formando o nosso fóssil. Pressiona bem todas as partes para ele ficar bem gravado. Veja só que legal! Fica a impressão certinha do fóssil aqui na nossa argila. Agora você precisa deixar secar por cerca de 24 horas e depois você consegue desenformar. E aí você pode guardar. Lembrando que para ser considerado um fóssil, você tem que guardar por 11.000 anos. Será que você consegue? E aí, gostaram do experimento? Faça na sua casa com a ajuda de um adulto e envie para a gente no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. E não se esqueça também de marcar a sua presença com a gente. Agora nós vamos relembrar o que vimos nessa aula. Nós vimos o que são fósseis e a sua importância para a reconstrução da história do nosso planeta. Nós vimos também como ocorre o processo de fossilização e quais são os tipos de fósseis. Foi muito legal, não é mesmo? Mas nossa aula chegou ao fim. Por hoje é só, pessoal. Continue acompanhando a nossa programação do Dever em Casa na TV. E não se esqueça de enviar as fotos das suas atividades e nem de marcar sua presença com a gente. Um forte abraço e lembre-se que mesmo distantes estamos juntos. Tchau, tchau!